Boa noite a todos. Esse exercício, essa solução que estou passando aqui, é uma possível implementação do exercício 6 que eu passei no site lá para vocês. Dizia então que nós deveríamos criar três vetores, cada um teria 5 posições. Os dois primeiros eu inseriria os valores e no terceiro esses valores seriam somados, né? Então, cada uma das posições seria somado com a sua correspondente e guardado no vetor. Na implementação que eu fiz, então eu importei a biblioteca Java útil.scanner. Essa vai servir para que eu possa fazer a leitura pelo teclado. Depois eu importei mais uma biblioteca, a Java útil.arrays. Essa vai servir para eu trabalhar com vetores. Então, quando tiver que ordenar, tiver que fazer qualquer coisa nesse sentido, eu tenho que importar essa biblioteca. As próximas linhas, na a linha 3 aqui, nós teríamos então a declaração da classe. Então, uma classe pública, eu deixei o nome como exercício 6, e depois eu já coloquei direto o método public static void main, o método main, na verdade, né? Os restos são atributos desse método, o que ele retorna. Geralmente ele não aparece aqui, ele vai aparecer lá no final do programa, é porque eu teria que ter necessariamente esse método criado. Não vai dar erro para nós aqui, enquanto não compilar, não tem problema nenhum. Ele não vai dar erro pela ordem que ele está aqui. Depois eu criei uma variável do tipo scanner, que é um objeto do tipo scanner. Ele foi dado o nome de teclado. Depois eu criei os três vetores, vetor A, B e C, e dei o tamanho de 5 para cada um deles. Eu fiz daí diversos métodos. Eu poderia fazer o carregamento direto aqui dentro, só que talvez demoraria muito, eu estaria repetindo as operações, né? Então eu vou fazer a ideia de orientação objeto mesmo, que eu possa fazer com que ele consiga criar as coisas bem rapidamente, implementando uma vez e só fazendo a chamada do método. Então, para carregar o vetor A, o primeiro dos vetores, eu criei esse método aqui, método carrega vetor, e passei como parâmetro o próprio vetor A. O que esse método carrega vetor faz? Então, public int, então ele vai retornar um vetor de inteiros. Esse método carrega vetor é o nome do método, e ele vai receber como parâmetro um vetor, que é o vetor que eu estarei carregando. Eu criei um contador, ele vai determinar em qual posição eu estou para estar inserindo esses números. Coloquei uma mensagem e defini que ele, então, enquanto esse contador fosse menor do que 5, eu inseriria os valores dentro do vetor. Que nesse caso, ele aqui fica como vet, e ele está substituindo, nesse momento, o vetor A. Aqui, então, ele faz a inserção dos dados, ele já faz a conversão automática aqui e lança na posição que o índice do contador definir, né, que essa variável contador definir, e depois eu vou posteriormente incrementando essa variável. Então, vai passando posição 2, 3, 4. Quando chegar na posição 5, ele finaliza e ele volta para a execução do programa. Ele volta para essa parte do programa aqui, então eu vou carregar agora o vetor B. O procedimento é o mesmo, então ele volta lá naquele método, cria lá a variável contador, e vai implementando cada uma das posições, colocando valores dentro de cada uma das posições. Criei mais um método. Esse sim somaria os valores de cada uma das posições dos vetores anteriores. E como parâmetro eu passei o vetor A e o vetor B. O resultado desse método vai ser guardado dentro do vetor C. Então aqui mais para baixo nós temos a implementação que eu fiz para ele. Nesse método public int, então int é o tipo de retorno, também um vetor. O método dele com o nome de método soma vetores, e passei como parâmetros vetor x e vetor y. Note que lá em cima ele tinha outros nomes, não tem problema. Aqui ele acaba assumindo, é só um molde para que essas classes sejam implementadas. Aqui eu novamente criei uma variável do tipo inteira e coloquei o valor 0 para ela, é um contador também. Coloquei também outra variável com o nome de A. Bom, ela não está sendo utilizada nesse momento. Tá? E aí no meu
próxima linha, eu criei um vetor C, que não é o vetor C daqui de cima, eu poderia dar um outro nome qualquer, vamos até fazer isso, vamos criar outro nome. Mudei o nome dele para vetor resultado, então ele também é um inteiro, ele vai ter as 5 posições, eu vou guardar os valores ali dentro. Então, começando a implementação, então o contador vale 0, ele vai pegar o que tem no vetor A, que foi passado como parâmetro. Aqui também vamos fazer diferente, vamos usar outros nomes para não complicar a execução que nós fizemos. Então mudei para VETX e VETY, que são os nomes que já estão aqui. Não tem problema nenhum, eles só são um molde para que esses vetores lá em cima sejam somados. E eu posso utilizar com outros métodos também, com outros vetores que têm o mesmo tamanho e eu queira estar somando também. Aqui então ele cria o vetor com as 5 posições, ele então não vai ser mais vetor C, vai ser vetor resultado. Enquanto o meu contador for menor do que 5, ele vai pegar na posição 0, já que nesse momento ele vale 0, vai somar o que está no vetor X na posição 0, mais o vetor Y na posição 0. Posteriormente, soma 1 no contador, o contador vale 1, ainda a condição é válida. Na posição 1, ele soma o conteúdo do vetor x na posição 1, mais o conteúdo do vetor y também na posição 1. E guarda na posição correspondente no vetor C, ou no vetor resultado aqui. Ele executa essa operação enquanto o meu contador for válido. Quando não for mais válido, ele executa a próxima instrução, que é retornar o vetor resultado, já que esse método retornaria um tipo inteiro, que também seria um vetor. Sobe aqui novamente, essa instrução acabou, ele imprime a mensagem na tela, vai estar exibindo os resultados da soma de A e B, e aqui eu não fiz um método para ele estar somando, e sim coloquei direto na implementação do código. Para orientação a objeto, não seria ruim, porque aliás, ele seria ruim porque se eu quisesse imprimir outros vetores, eu teria que escrever todo o código novamente. Seria mais fácil se eu tivesse criado um método que fizesse isso para a gente. Vou mostrar como fica o resultado assim, e posteriormente eu escrevo esse código e a gente substitui isso aqui e a gente vê como é que ficaria. Agora, executando o meu método, eu já então compilei esse programa e vou agora tentar executá-lo. Tem um errinho aqui, que é somente um erro de grafia aqui, então não tem esse o vetor, né? Tira o 0 aqui, agora eu compilo novamente, compilou normal, executamos, vou carregar o vetor A, 5, 7, 9, 0, 1, aí carregando o vetor B, 3, 5, 7, 0. E aí ele somou cada uma das posições. Então, se eu pegar aqui, ó, 5, mais o 2 daqui, dá o 7 que tem aqui embaixo. Se eu pegar o 7, mais a segunda posição, que aqui é o 3, dá o 10, e assim funcionaria para qualquer um deles. Executá-lo novamente, vou puxar um pouquinho mais para cima aqui, limpo aqui, e executo novamente. Preenchendo meu primeiro vetor, 10, 70, 25, 12, 31, preenchendo o vetor B, 31, 12, 12, 15, 90, e aí está a soma deles. Então faz mesmo qualquer operação que você faz com números inteiros, você pode também trabalhar dentro dos vetores, né? Só a diferença em relação às variáveis que nós trabalhamos ali é que eu posso ter muitos valores para estar somando. Por exemplo, você vai trabalhar com banco de dados, você tem muitos resultados para retornar e você pode trabalhar em cima disso e fazer as inserções, pode mostrar os dados na tela ou a operação que mais for conveniente.